Olá, gente, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se você gostar deste vídeo, por favor, clique no botãozinho valeu que está abaixo deste vídeo para que você possa ajudar o nosso canal. E não se esqueça de conferir os livros que indicamos sobre o tema cangaço que estão aí na descrição deste vídeo. Tchau, gente! Um forte abraço a todos. O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima, irmão. Ao sair do Poço do Negro, Lampião e seus companheiros subiram por Santa Maria, atual Tupananci, e passaram a Beirano Bom Nome, com destino à Serra do Catolé, também chamada Serra do Coco, Serra Campo Alegre, Serra do Padre ou Serra Formosa, na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Acamparam perto da serra, na fímbrio do município de Belmonte. Lampião mandou Livino fazer compras na Paraíba, inclusive armas e munição, disfarçado de fazendeiro. Livino era ótimo nesses disfarces, tipo vistoso, moreno claro, bem falante, maneiroso, dizendo ser filho de um fazendeiro do Maranhão que precisava de armas e munição para combater bandidos. Ninguém suspeitava que fosse um cangaceiro. O major Teófanes Ferraz Torres, que vinha no rastro do bando, desconfiou que Lampião estivesse acoitado por ali. Despachou mensageiros para Vila Bela e outras cidades, solicitando reforços. Logo, acorreram as volantes dos tenentes Alencar e Ibrahim e do sargento Clementino Quelé. No dia 23 de março de 1924, enquanto aguardavam a volta de Livino, Lampião, acompanhado dos cabras Moitinha e Juriti, foram pegar uns mantimentos encomendados a um coiteiro nas proximidades da Lagoa do Vieira, no lado paraibano, ao lado leste da Pedra do Rei. No caminho, por volta das 10 horas, toparam com 4 integrantes da volante de Teófane Torres, que tinha se desgarrado da tropa. O aspeçada Manuel Amaro de Souza e os soldados Manuel Gomes de Sá, o senhorzinho, Antônio Braz do Nascimento, o Antônio Pequeno, e João Demétrio Soares. Na troca de tiros, uma bala acertou a cabeça do burro em que Lampião estava montado, e o animal, ao cair, prendeu a perna direita de Lampião sobre o seu corpo. O aspeçada Manuel Amaro foi atingido por um tiro no rosto. Os outros, vendo que Lampião estava com uma perna presa sobre o cavalo, rodearam pelo mato a fim de matá-lo. Percebendo a manobra, Juriti mandou que Moitinha ficasse atirando para lhe dar cobertura e foi correndo socorrer Lampião. Moitinha, atirando de ponto, feriu gravemente 2 soldados, pondo os 3 para correr. Juriti chegou sem perigo onde Lampião se encontrava. Pegou o burro pelo pescoço e virou-o para o outro lado. Como Lampião não podia correr, pois as pernas estavam feridas, Juriti saiu arrastando-o até juntar-se ao companheiro. Quando os outros cangaceiros escutaram os tiros, vieram em socorro e, tomando todas as precauções para não deixar as pistas, levaram Lampião para um esconderijo à distância de 1 légua, num trecho da Serra das Panelas, ao lado do Barro, no lado pernambucano, município de Vila Bela. O local foi escolhido pelo cangaceiro Cícero Costa, que era daquela região, assegurando que ali não havia risco de serem descobertos. O coito ficava num lugar onde havia vários caldeirões de pedra, acompanhado uma grota que separa a Serra das Panelas da Serra do Caldeirão. O lugar é conhecido como Grota do Caldeirão. Cícero Costa de Lacerda tinha prática na aplicação de primeiros socorros, sendo considerado o médico do bando. Sabia até extrair bala e costurar ferimentos. Com uma faca, rasgou a calça de Lampião para descobrir a perna ferida
e fez uma avaliação preliminar. Esse horror de sangue na perna não é nada. Foi só um arranhão. O que me preocupa mesmo é o ferimento no carcanhar. Isso foi uma bala de fuzil. E eu acho que o pé tá torcido. Manuel Cornélio, o coiteiro encarregado de levar os mantimentos, residente no bairro, foi interceptado pelo sargento Quelé e submetido a interrogatório. O sujeito, para não morrer, revelou o local do esconderijo. No dia 2 de abril, ao anoitecer, os cangaceiros estavam à vontade, jogando baralho num hospital improvisado, com galhos, cipó e palhas de catolé, quando foram surpreendidos pela volante comandada pelo tenente Chico de Oliveira e pelo sargento Quelé. Cícero Costa e Lavandeira foram feridos mortalmente. Antônio Ferreira também foi ferido. Porém, sem gravidade, Lampião conseguiu correr um pouco, mas depois de uns 50 metros, a ferida no pé, ainda não cicatrizada, abriu-se novamente, causando forte hemorragia. E ele teve de parar e esconder-se. Matreiro como ninguém, ele fugira para o lado do Baixio das Panelas, enquanto que os companheiros correram para o sítio Caldeirão, do outro lado da grota, gritando e atirando para chamar a atenção. E por isso, os soldados supuseram que todos tinham fugido naquela direção. Antônio Ferreira, Livino e Meia-Noite coordenavam a fuga, sempre atirando para atrair a volante, de modo a afastá-la do local onde Lampião se encontrava escondido. Quelé percebeu rastros e vestígios de sangue nos matos e seguiu a trilha, descendo para o Baixio das Panelas. Quando estava perto da moita onde Lampião estava escondido, um soldado chamou para mostrar os cangaceiros que tinham sido abatidos. Quelé afastou-se, foi ao local do coito onde Cícero Costa e Lavandeira estavam agonizando. Quelé mandou sangrar os dois. Feito isso, Quelé desinteressou-se pela pista que estivera seguindo e saiu com a volante na direção dos tiros disparados pelos cangaceiros. Como já começava a escurecer, Quelé suspendeu as buscas e foi juntar-se aos homens do tenente Chico de Oliveira. Logo apareceu a volante do tenente Alencar, que lamentava ter chegado atrasado. A caminho do Barro, encontraram as volantes de Teófane Torres, Francisco Ibrahim e Amadeu Araújo. Os comandantes, empolgados com o feito, abraçaram-se, quase chorando de alegria. Lampião sabia que teria que afastar-se dali se quisesse sobreviver, pois no dia seguinte a polícia retornaria às buscas. Pegou uma vereda à meia altura da Serra do Caldeirão e seguiu na direção tomada pelos companheiros. Com fome e sede, sem condições de caminhar direito, tendo de andar saltando no pé, apoiando-se num pau como um bordão, passou a noite andando. Nos trechos mais acidentados, na descida da serra, ele tinha de arrastar-se escorregando como cobra. Quando o dia clareou, pegou o rumo da Fazenda Gatos. Porém, debilitado por ter perdido muito sangue, não foi muito longe. Passou o dia acoitado no serrote. A ferida queimava como brasa e passou a exalar um mau cheiro. Começou a juntar moscas varejeiras. Como a polícia continuasse na área, os cangaceiros tinham de precaver-se nas buscas para tentar localizar o chefe. Enquanto Livino e Antônio Ferreira escarafuchavam a serra à procura do irmão, Antônio Rosa viajou com o resto do bando para os lados da sanguessuga, deixando de propósito os rastros bem visíveis para levar as volantes para longe. E depois voltaram por outros caminhos, sem deixar vestígios, para se juntar aos Ferreiras. Quando começaram a perder
a esperança de encontrar Lampião vivo, passaram também a esquadrinhar o céu para ver se via um ajuntamento de urubus a fim de localizarem o corpo. No terceiro dia após o ataque da volante, Lampião encontrou um garoto de uns 12 anos de idade e pediu ajuda, dizendo que estava com sede e fome. O garoto Antônio Terto foi chamar o pai Zeca Terto, que trouxe água, leite de cabra e rapadura. Lampião disse a Zeca Terto quem ele era e prometeu-lhe uma boa recompensa para que Zeca fosse procurar seus companheiros. Logo depois, Zeca voltou acompanhado de Antônio Ferreira, Luiz Pedro, Antônio Rosa, Meia-Noite e Capuchu. Ao ver o estado em que se encontrava o irmão, Antônio Ferreira chorou. Lampião consolou. Foi nada não, Antônio. Isso é para eu tomar mais cuidado e não ficar desprevenido, como que tá na casa da sogra. Inicialmente, Lampião passou por uma limpeza na casa de Zeca Terto, pois seu corpo estava infestado por lavras de moscas varejeiras. Como um banho apenas não era suficiente, foi preciso desinfetá-lo com creolina. Em seguida, foi levado para um esconderijo na Serra do Catolé, num ponto de onde se descortinava uma paisagem belíssima, dominada pela visão da Pedra do Reino, famosa pelas lendas sebastianistas, narrada nos folhetos vendidos nas feiras. Lampião ficou ali em recuperação por alguns dias, sendo tratado por um curandeiro chamado João Menezes. Para não despertar a atenção das volantes, as compras de mantimentos passaram a ser feitas em Riacho Santa Inês, na Paraíba. Tiburcio Severo, da Fazenda Santa Rita, coiteiro de confiança, foi enviado à Vila Bela para comprar remédios de farmácia. Sem dizer para quem eram os medicamentos, foram comprados na farmácia de Dicleociano Epaminondas Maciel. Alguém desconfiou e foi contar ao Major Teófanes. O Major sondou o coiteiro. Tiburcio, será que esses remédios não é para Lampião? Se você me disser onde ele está, eu lhe dou uns 10 contos. Tiburcio, que não era besta, saiu-se com esta. Ah, meu Deus, quem me dera saber onde ele está para eu ganhar esse dinheirinho. Como o sofrimento continuava inspirando cuidados, Lampião foi levado para a Fazenda Abóboras do Coronel Marçal Diniz e depois para a Fazenda Saco dos Caçulas do Coronel Marcolino, em Patos de Princesa, onde foi operado pelo Dr. Severiano Diniz para a recomposição dos ossos do tornozelo. Ali ficou convalescendo durante 3 meses, sendo tratado por 2 médicos, o Dr. José Lúcio Cordeiro de Lima e o Dr. Mota. Este já o tinha tratado uma vez, quando o Lampião ainda era do bando de Senhor Pereira. Mais de 50 cabras, inclusive jagunços do Coronel Zé Pereira, ficavam de prontidão dia e noite. As irmãs de Lampião e outros parentes viviam agora em Juazeiro do Norte e souberam do fato. Seu tio, Venâncio, e a irmã Mocinha foram visitá-lo, tomando as devidas precauções para não serem seguidos pelas volantes. O Coronel Zé Pereira também foi visitá-lo, levando em sua comitiva correligionários, autoridades, doutores e até 3 sacerdotes. O padre Floro Diniz, vigário e prefeito de Princesa, o padre Eliseu Diniz, vigário de Triunfo, e o padre José Leal, vulgo padre Bizeca, prefeito de Triunfo. O ferimento no calcanhar de Lampião era motivo de dúvida. Conseguiria voltar a caminhar como antes? A bala afetara também o tornozelo, deixando sequelas permanentes. Ao mudar a passada, ela sucumbia o pé direito para a frente. E ao assentá-lo no chão, não conseguia firmá-lo corretamente.
pendendo um pouco de lado, de modo que um bom rastejador, verificando os rastros do bando, conseguia saber se Lampião ia junto. Sabendo do risco de ficar muito tempo parado num só lugar, assim que melhorou um pouco, Lampião passou a alternar sua permanência, ora na Serra do Pau Ferrado, ora no Saco dos Caçulas e ora na Fazenda Abóboras.